querendo continuar a proteger os clientes, quisemos começar por proteger a equipa e, portanto, o nosso primeiro foco foi garantir que a operação Seguro Direto funcionava de forma integrada remotamente. Nós lançámos a operação Seguro Direto em 97, fomos a empresa pioneira a lançar a operação de seguro automóvel por telefone e quisemos fazer essa reafirmação da marca o ano passado, tornando-a mais ágil, mais dinâmica, mas sempre reafirmando aquilo que é o seu habitat natural, que é o canal digital. Simplificámos este canal e a forma de interagir com o cliente e integramos todos os pontos de contacto com o cliente. Rejuvenescemos também e aligeirámos aquilo que é a ferramenta comercial de atendimento ao cliente, portanto o Contact Center, integrámo-la com o site e integrámo-la também com o chat. Tudo isto unido numa voz que lançámos também e que é uma voz que queremos que seja direta, mais ágil e mais transparente com o cliente. Temos consciência clara de que operamos num setor que é muito regulamentado e que é complexo por natureza e o ser humano tem tendência para desconfiar daquilo que é complexo e, portanto, nós queremos contrariar isso através da linguagem e queremos que ela seja, de facto, muito simples, muito direta, muito transparente. Mais simples do que pensa, é a assinatura da Seguro Direto. Ter o seu carro seguro e em boas mãos é mais simples do que pensa. Rita, como é que também, de alguma forma, a marca se adaptou a este momento tão difícil que nós estamos todos a viver e como é que quis estar ao lado dos seus clientes perante um tempo tão desafiante como o de hoje? Eu diria que a primeira medida que tomámos foi, querendo continuar a proteger os clientes, quisemos começar por proteger a equipa. E, portanto, o nosso primeiro foco foi garantir que a operação Seguro Direto funcionava de forma integrada remotamente. E, portanto, aqui não só na linha de atendimento ao cliente, mas também na linha de sinistros, também na área de marketing, na área de estratégia. Portanto, toda a operação, a meio de março, estava a funcionar integralmente, tal e qual funcionava antes das alterações que a pandemia veio provocar. E, portanto, aqui asseguramos a proteção ao cliente na íntegra. Como segundo fator, reforçámos o processo de digitalização, portanto, num contexto em que ninguém quer interagir fisicamente e todos queremos funcionar à distância e manter o distanciamento social, nós conseguimos hoje ter praticamente 100% dos novos clientes a operar em regime digital, portanto, em que não há qualquer transação física, suporte físico em papel. Reforçámos as funcionalidades da nossa área de cliente. Depois disponibilizámos um atendimento médico telefónico 24 horas, completamente gratuito aos nossos clientes e fizemos ainda uma parceria com a AMI, os Amigos São para as Ocasiões, e com a Fundação AGAs, em que aquilo que fazíamos era doar parte do preço do seguro, do prémio do seguro, a esta instituição, aqui promovendo mais uma vez o distanciamento social, principalmente nos grupos mais afetados por esta pandemia, que são os idosos, famílias monoparentais ou doentes crónicos. Muito a estimular também as dinâmicas solidárias da sociedade e as dinâmicas solidárias entre as empresas e as economias sociais, no fundo. Como é que a Seguro Direto procura diferenciar-se neste mercado tão competitivo onde opera? Nós procuramos, nesta altura em que vivemos, em que as necessidades dos clientes têm vindo a evoluir de uma forma muito acentuada, principalmente suportada pelas evoluções tecnológicas, eu diria que a utilização desta tecnologia em duas vertentes tem sido fundamental. Por um lado, para satisfazer estas necessidades do cliente e conseguirmos dar um conceito mais personalizado à proposta de valor que vamos acrescentar ao cliente, nós conseguimos hoje, com analítica avançada, com modelos de propensão, perceber exatamente qual é o preço e qual é a oferta certa para o cliente que temos à frente. Consigo utilizar mecanismos de prevenção que são utilizados nas viaturas já e perceber de que forma é que podem evitar o acidente e entendo o que é que me podem reduzir em termos de impacto desse mesmo acidente, ou mesmo utilizar o comportamento do cliente. Eu sei que estou perante um cliente que é mais cauteloso na estrada e, portanto, tenho um preço diferenciado, sei que estou perante um cliente que é mais agressivo na estrada e posso ter outro. E isto hoje é possível porque todos nós andamos com smart devices e, portanto, o uso da telemática acaba por facilitar muito este tipo de abordagem. Isto na perspectiva do cliente e das necessidades do cliente. Depois temos o lado da otimização
otimização da operação em si. E para a otimização da operação temos também a necessidade de utilização desta tecnologia mais ao nível de inteligência artificial, ao nível da própria robotização, e aqui o que queremos é automatizar todas as funções em que o operador não acrescenta valor. Aquilo que queremos é que o operador se foque na parte emotiva, na parte de relacionamento humano, na parte empática, que pode de facto acrescentar ao cliente, e não perca tempo com tudo aquilo que pode ser automatizado e robotizado. Sabemos que este é um mercado que está sempre em evolução, em transformação. De alguma forma procuram acompanhar também e seguir as tendências desta área? Em termos de futuro, eu diria que vamos sempre continuar a suportar-nos no querer satisfazer as necessidades do cliente e da experiência do cliente, bem como na otimização da operação. Portanto, isto são duas frentes, são dois eixos estratégicos que estão sempre em continuidade e em constante melhoria. Depois, também o eixo das parcerias é muito importante. Portanto, nós não queremos e não somos experts em todas as áreas que vemos à nossa volta em constante transformação e, portanto, aquilo que procuramos é também aliar-nos com os parceiros certos para poder fazer a diferença nesse produto, nesse serviço ou nessa tecnologia que nos vai otimizar a operação. O eixo das parcerias é também um eixo muito estratégico para nós e depois diria o eixo da mobilidade, porque operamos no setor automóvel e, portanto, a mobilidade é também fundamental. Não porque o setor automóvel esteja em fim de vida, claro que não é isso, mas porque sentimos também uma responsabilidade de promover a utilização de veículos com menos impacto ambiental, mais eficientes também e mais baratos na utilização para o consumidor e, portanto, esta união destas várias economias, da trotinete com a bicicleta, com o veículo automóvel, com o horário do comboio, esta articulação é fundamental também e também queremos trabalhar este eixo.